Hoje ficou na minha responsabilidade de trazer a palavra do Senhor à igreja dele. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, no segundo livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo 5. Segundo livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo 5. Nós iremos ler alguns versículos, mas eu vou resumir, porque nós não temos tempo, daqui a pouco estaremos orando. Mas a leitura é uma leitura histórica. O segundo livro de Samuel faz parte dos livros históricos, e é bom a gente reler as histórias da Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Todos já encontraram? Amém? A partir do verso 17 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus, entregarmos-a nas minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-Perazim e feriu Uza-ali Davi, e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelos vales de Refaim. Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então diante de ti aferiu os filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. Eu vou ler o versículo 23 e 24, que diz assim: e Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu, um estrondo de marcha, aleluias, pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. Essa palavra são versos, uma passagem bastante conhecida para quem é amante da palavra do Senhor. São versículos bastante conhecidos para nós, que nosso pastor presidente tem mensagens ministradas neste capítulo. E se nós lembrarmos, no domingo, o nosso pastor presidente, ele pregou um pouquinho antes aí. E quando eu estava buscando do Senhor uma palavra, o Senhor ministrou um louvor no meu coração. E nesse louvor, uma determinada parte desse louvor fala que o medo, muitas vezes ele vem, e nós ficamos atados, sem saber o que fazer, quando o espírito do medo vem. Deixa eu te falar, quando o medo vem, não é você que está criando coisa na sua mente, é o nosso inimigo das nossas almas, que está enviando um espírito para tentar nos paralisar com esta ação chamada medo. Mas se nós sabemos e conhecemos um personagem bíblico que sabe combater bem o medo, esse personagem era Davi. Porque nós lembramos, se nós voltarmos um pouco nas leituras anteriores a essa, nós vamos ver que Davi, ele tocava a sua harpa para que Saul tivesse paz, quando Saul estava perturbado de espírito. E agora, quando a gente começa essa leitura no verso 17, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel,
Todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. Eu tive o privilégio de, no ano de 2016, visitar exatamente este lugar, a fortaleza de Davi. E quando nós deparamos nesta leitura do verso 17, se você começar a voltar e for lá no início do capítulo 5 e começar a ler, você vai ver que nos primeiros versos diz assim que Davi foi constituído rei em Israel. Quando Davi é constituído rei em Israel, a notícia espalha, porque é assim, todas as vezes que Deus nos promove a alguma coisa, a notícia sempre vai espalhar sem nós precisarmos fazer publicação em nada. Como o nosso pastor pregou aqui outro dia, nós não precisamos de colocar nada em outdoor, nós não precisamos de colocar nada em publicações em redes sociais, porque Deus, quando nos separa, Ele mesmo está encarregado de fazer o nosso nome correr. E eu vejo que nos dias que nós vivemos, existe uma moda que basta você subir num púlpito e tirar uma selfie, colocar ali, eu já sou um pregador, já sou um palestrante internacional, e não é bem assim. Porque Deus não nos chamou para a gente ficar se amostrando para os outros que nós somos, nós temos é que provar para Deus aquilo que Ele nos chamou para ser. E Davi, ele chega agora no verso 17, ele é ungido a rei. E quando Davi, ele é ungido a rei, se você for ler, você vai ver que Davi não é ungido a rei num palácio, Davi não é ungido a rei num lugar que está montado para aquela cerimônia acontecer, não, Davi é ungido a rei num vale. Pode voltar aí e ler que você vai ver, Davi é ungido a rei num vale. E logo isso vem falar conosco, porque muitas das vezes nós queremos ser promovido, mas queremos ser promovido à vista de todos, das câmeras e de todos. E nesta noite o Senhor nos traz uma palavra a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite para ministrar à igreja, é uma palavra que vem para nos despertar para aquilo que as pessoas estão observando de nós. Pois eu quero te dizer uma coisa, assim como o mundo lá, assim como os filisteus ficou sabendo que Davi foi ungido a rei, existe pessoas que estão com os olhos sobrepostos a nós, esperando algum momento da nossa vida para tentar qualquer coisa contra nós. Davi ele é ungido a rei, logo que Davi é ungido a rei, os filisteus se preparam para ir derrotar Davi, para ir prender Davi. Algumas versões falam que os filisteus subiram para prender Davi. Sabe o que Davi fez? Aí, na Bíblia que você tem na sua mão, está escrito assim, que Davi desceu a fortaleza. Todas as vezes que uma luta chegar na minha e na sua vida, nós nunca devemos nos exaltar, nós devemos descer. Nós devemos descer à presença daquele que tem poder de resolver. Nós devemos descer à presença daquele que tem poder de dar a estratégia certa para combater as lutas que vêm à nossa frente. E nós vamos entender que quando Davi desce, ele desce para a fortaleza e vai orar ao Senhor, ele vai consultar a Deus. A Bíblia está escrito, nós lemos agora, Davi consulta a Deus. E como é que nós consultamos a Deus? É passando tempo com Deus. Se você não sabe, se você for aí no verso 11, você vai ver que os reis da redondeza reconheceram Davi como rei de Israel. O rei Girão, ele manda colaboradores deles para construir casas para Davi. Ele manda, os reis da vizinhança, eles mandam homens, pedreiros, está escrito nessas palavras, pedreiros, carpinteiros, para construir casas para Davi. Porque na redondeza já se sabia quem era Davi. E já se sabia quem era Davi, não era por as lutas e batalhas que eles já tinham vencido, era por quem tinha chamado Davi. Era por quem tinha escolhido Davi. Quem escolheu Davi não foi um rei qualquer. Quem escolheu Davi foi o rei dos reis, foi o supremo rei, que está sentado no alto e sublime trono. E nesta noite eu já faço uma aplicação. Quem me escolheu a mim, quem escolheu a você, não foi um homem qualquer, não foi o meu patrão, não foi o seu patrão. Quem escolheu a nós foi um rei que está sentado no alto e sublime trono e que olha agora para esta igreja e sonda cada coração. Davi não foi escolhido.
E você sabe que tem uma semelhança entre nós e Davi? Nós que estamos agora no século 21, sentados exatamente nessas cadeiras, às 8h15 da noite, nós temos uma semelhança com Davi, e eu vou te falar qual é. O mesmo rei que escolheu Davi, escolheu a mim e escolheu a você. O mesmo rei que deu estratégia para Davi, ele vai dar estratégia para mim e para você. Davi é escolhido rei, a notícia corre pelas redondezas, os filisteus se preparam porque a ideia dos filisteus era prender Davi logo, era acabar com Davi logo, para que ele não viesse exercer o seu poder de rei. Porque eles já sabiam que Davi estava munido com todas as armas que um reinado, que um rei precisa. Davi tinha tropas, Davi tinha homens, Davi tinha soldados preparados, Davi tinha soldados de classificação. Se nós formos para a história estudar, se você for, você vai ver que Davi tinha homens preparados. Então Davi ele estava preparado para combater os filisteus. Só que uma coisa me chama a atenção nessa passagem. Davi ele poderia pegar em todo o seu armamento, em todos os seus homens, em toda a cavalaria que Davi tinha e ir direto combater os filisteus no vale de Refaíns. E aqui eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque muitas das vezes vai surgir lutas, ou você pode estar neste exato momento no meio de uma luta, e nós não sabemos como vencer esta luta. Talvez você nesta noite não tenha a solução que você queria nesta noite para resolver esta situação, pois saiba de uma coisa, o mesmo Deus que deu estratégia para Davi, vai dar para você nesta noite. Porque Davi ele tem a cavalaria, ele tem soldados, ele tem outros reis à sua volta, que pode muito bem munir ele cada vez mais. Mas Davi ele faz uma coisa que me chama muita atenção e serve de lição para nós. A Bíblia fala que Davi desceu à fortaleza e foi consultar a Deus o que fazer. E muitas vezes nós estamos no meio de lutas e nós ficamos tentando resolver as coisas com as nossas próprias condições. Nós estamos atravessando um momento de dificuldade, em vez de nós pararmos e consultarmos a Deus, nós queremos criar situações. E saiba de uma coisa, toda situação que você criar, que eu criar, para tentar resolver outra, só vai embolar mais ainda o fio. Só vai criar piores ainda, outras situações piores. Porque enquanto nós não consultarmos a Deus, para Deus nos dar a estratégia certa, nós não vamos vencer com as nossas armas. Nós não vamos vencer com as nossas estratégias, porque as nossas estratégias, elas são humanas, mas as estratégias que Deus quer nos dar para resolver os problemas da terra, são estratégias espirituais, que vêm do alto, e que nenhum homem sabe qual é. Porque Deus, quando Ele revela as estratégias certas, Ele revela para surpreender homens. Quando Deus cura um câncer, uma pessoa que está acometida de câncer, Ele não pede para curar, Ele chega e cura. Quando Deus liberta uma pessoa de uma opressão, de um demônio que está há muito tempo na vida daquela pessoa, Ele não pergunta se quer ser livre, Ele chega e livra aquela pessoa. Ele liberta essa pessoa. E Deus Ele vai dar estratégia para nós nesta noite, e você vai sair daqui hoje com uma mentalidade diferente. Você vai sair daqui hoje com uma mentalidade de Davi, sabe como? Com uma mentalidade pronta para ouvir o que Deus tem para te falar. Porque você vai ver lá nos últimos versos que nós lemos, que Deus fala com Davi: Davi, atenta aos passos que virão sobre as amoreiras. Fica atento, Davi, porque assim tem muito crente que está desatento. Mas nós vamos chegar lá. Davi, ele agora ora ao Senhor, consulta ao Senhor, e o Senhor diz: sim, Davi, pode ir, eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Oh, meus irmãos, imagina se toda a situação que nós passarmos, o tempo que nós passamos buscando saída, buscando solução, nós passássemos de joelhos buscando a Deus. Se o tempo que nós passamos ligando para uma irmã, ligando para um irmão: oi meu irmão, me ajuda aqui, não está errado, me ajuda aí, me faz isso, o que eu faço agora? Se nós passássemos consultando a Deus: ô Senhor, o que fazer agora? Como resolver agora? Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver agora? Se nós passássemos esse tempo consultando a Deus, como Davi fez, imagina o que Deus não era capaz de mover nas nossas vidas, só para nos abençoar. Imagina o testemunho que eu e você não teria para contar nos próximos cultos. Mas muitas vezes nós temos feito errado, nós temos entrado em desespero, nós temos tirado a confiança de Deus,
nós temos dito para Deus: olha, Senhor, fica aí agora quieto no seu canto, que eu vou me preocupar aqui agora, eu vou ficar um pouco ansioso aqui agora, eu vou ficar aqui andando para um lado e para o outro, ligando para um e para outro, porque agora eu não sei o que fazer. Fica quieto aí no seu canto, Deus, porque eu não sei o que fazer. Sendo que deveria ser justamente ao contrário. Nós deveríamos abrir o nosso coração para Deus e falar: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor, eu não sei como eu vou falar, como eu vou chegar lá, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Você pode ter certeza, meu irmão, que Deus dará a estratégia certa, Deus dará a estratégia certa, Deus dará a estratégia certa para entrar e para sair, porque o nosso Deus é um Deus de estratégia. O problema de muitos de nós nos dias de hoje, nós que somos cristãos, que servimos a um Cristo verdadeiro, um Cristo que está sentado num alto e sublime trono, um Cristo que ouve as nossas orações, é que nós não estamos consultando este Deus, este Cristo. Nós não estamos consultando a Deus, e nós vemos nos dias de hoje, no tempo da igreja atual, quantos cristãos que têm entrado em dificuldades, quantos cristãos que têm se embarganhado com negócios alheios, negócios deste mundo, porque não têm consultado ao Deus de Israel. Mas nesta noite o Senhor vem para nos alertar. Todas as vezes que Deus coloca um servo dele aqui, uma serva dele aqui em cima, é porque Deus está querendo alertar a sua igreja. Não sei se é um momento ou se virá algum momento, mas atenção, fique atento, porque a estratégia certa, quem vai te dar para resolver essa situação é Deus. Não é o seu problema, não é o seu banco, não é o seu dinheiro, não é o seu estudo, não é o seu conhecimento, é Deus quem vai te dar a estratégia certa. Mas para que Deus nos dê a estratégia certa, é necessário nós passarmos tempo com Deus. Não tem como nós consultarmos a Deus e sairmos da presença dEle sem obter alguma resposta. Não tem como você passar um tempo com Deus e não ter resposta da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não está pregado numa cruz. O nosso Deus está no controle de toda a nação. O nosso Deus está assentado no alto e sublime trono, e Ele tem na palma das suas mãos todo o mundo. O mundo todo está na palma das suas mãos. A gente olha e vê o caos que está no mundo, a gente pensa assim: meu Deus, mas onde está Deus? Deus está no controle de tudo, igreja. Deus está no controle de tudo. 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 Deus não perdeu o controle dessa situação da sua vida. Deus não perdeu o controle dessa oração que você está fazendo repetidamente. Deus não perdeu o controle. Deus não esqueceu desse pedido que está anotado, que está colocado naquela caixa. Deus não esqueceu. Deus está tomando nota de tudo. Deus está no controle de tudo. Muitas das vezes a ansiedade vem, mas Deus está no controle. Muitas das vezes o medo vem, mas Deus está no controle. Muitas das vezes vem o medo de acontecermos alguma coisa com um filho, com um irmão, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. O homem pode pensar que ele cria a lei, mas Deus está no controle. O homem pode pensar que a partir de agora é como eles querem, mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Nós vamos ver que Davi, ele consulta Deus uma vez, e Davi consulta Deus uma segunda vez. Olha para você ver, se você tiver com a sua atenção voltada para a leitura que foi feita, você vai extrair daqui algo poderoso. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de estratégia. Primeiro, Davi ora a Deus. Deus dá permissão a Davi: vai e eu entregarei os filisteus nas tuas mãos, Davi. Pode ir com as armas que você tem, que eu entregarei. E Davi fala nos versos a seguir, a Bíblia fala nos versos a seguir, que eles venceram os filisteus e ainda tomaram os seus deuses para servir de exemplo, para chegar em Jerusalém e colocar lá: está aqui o nosso troféu, nós matamos os filisteus. Davi consulta a Deus uma segunda vez, porque Davi ouve dizer que, de novo, os filisteus estão vindo pelo vale de Refaim para matar Davi. Deixa eu te trazer para um ambiente espiritual agora, para você entender uma coisa. Você acha que o inimigo das nossas almas vai tentar nos matar só uma vez? Oh, glória! Eu queria que você entrasse numa dimensão espiritual agora e começasse a entender o que tem acontecido à sua volta. Você acha que a estratégia que o adversário tem, ele só vai utilizar uma vez? Você acha que nós somos melhor do que Davi?
Oh, aleluias. Oh, aleluia. Se você acha que a cilada vai ser armada só uma vez, você acha que a emboscada vai ser preparada só uma vez, o alguidar vai ser preparado só uma vez, você acha que a cilada, os laços, vai ser preparado só uma vez? Não é. Não é só uma vez. Não é só uma vez. Por isso que nós devemos estar numa constante busca na presença do nosso Deus. Por isso que nós devemos estar numa constante na presença do Senhor nosso Deus. Porque os versos vêm nos mostrar que Davi vai consultar a Deus uma segunda vez. Só que aqui eu chamo a sua atenção, eu peço mesmo a sua atenção. Porque Davi vai consultar a Deus uma segunda vez. E repara o que Deus vai dizer a Davi. Não, Davi, já chega. Oh, glória. Entra comigo na passagem, entra comigo nessa versão, nessa leitura. Davi consulta a Deus uma segunda vez e Deus vira para Davi: ei, Davi, não, já chega, Davi. É desse jeito que Deus vai fazer. Se você estiver me entendendo, você está buscando agora esse pensamento, essa situação, é desse jeito que Deus vai fazer. Já chega, para, descansa seu coração, que agora quem vai entrar nessa peleja agora sou eu. Quem vai entrar nessa situação agora sou eu. E eu te provo nisso, porque Deus diz a Davi assim, no verso 23, e Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás. Oh, glória. Estratégias que Deus deu para Davi. Não suba, Davi, não suba, porque eles já estão preparados. Não suba, porque eles já estão preparados, sabendo que vocês vão se encontrar de frente. Mas vai por detrás, Davi. Vai por detrás, porque a estratégia quem te dá sou eu, Davi. Rodeia por detrás. E Deus diz a Davi: não suba, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha, é como se eu estivesse ouvindo agora, quando Deus fala assim, e ouvindo tu, Davi, um estrondo de marcha, é como se houvesse um exército marchando, e fazendo aquele barulho de marcha, e aquele barulho entrando no ouvido de Davi, Davi dizendo: olha, o sinal de Deus está chegando, o sinal de Deus está chegando, o sinal de Deus está chegando. E a Bíblia continua dizendo, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Não foi Davi quem foi à frente, quem foi à frente dessa vez foi o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus que está sentado no alto e sublime trono. Não foi Davi que dessa vez derrotou os filisteus. Se você ler, você vai ver que Davi, ele queria de novo ir bater de frente com os filisteus, e muitas vezes não vai dar certo bater de frente com esta pessoa. Muitas vezes aquele irmão, aquele abençoado que nos persegue, não vai dar certo bater de frente. Deus vai dar a estratégia certa. Essa porta que precisa ser aberta, Deus vai dar a estratégia. Este sonho que precisa ser realizado, que você quer que tanto que seja realizado, Deus vai dar a estratégia. Esta situação que precisa ser resolvida, Deus vai dar a estratégia. Essa doença que precisa ser curada, o Deus vai entrar em ação e vai curar. Eu imagino no meio de uma floresta, é o que está escrito aqui no verso 24, Deus dizendo a Davi: e há de ser que, ouvindo Davi, tu, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Oh glória, Davi, Deus fala com Davi, é como se eu imaginasse agora um ambiente de guerra, mas Davi está em paz. Porque Davi precisa estar em paz, porque Davi precisa ouvir o sinal de Deus. Porque Davi precisa estar em paz, porque Davi precisa ouvir o sinal de Deus. E o que é que tem acontecido nos dias de hoje? Eu vou te falar uma coisa que tem nos roubado a atenção de ouvir os sinais de Deus. E o adversário tem trabalhado muito nisso no meio dos cristãos. O adversário tem lançado as suas distrações para tirar a atenção do povo de Deus. Enquanto o nosso pastor presidente está nos convocando para a oração, nós estamos preferindo ficar em casa cansado e dizendo que está cansado. Enquanto nós estamos vendo o movimento acontecendo na igreja do culto sábado, culto domingo, culto terça, culto quinta, nós preferimos dar ouvidos e atenção a outras distrações. Enquanto nós não dermos a atenção aos sinais que Deus está nos dando, nós não vamos vencer. É por isso que nós temos visto cristãos que se dizem servos de Deus padecendo. Deus nesta noite veio falar com a sua igreja que é tempo de nós darmos atenção a Ele.
Não é a atenção de pregador, de presbítero Ícaro. Não é a minha atenção, é a atenção a Ele. Porque Ele tem a estratégia certa para nós vencermos as situações que nos assolam. Ele tem a estratégia certa para nós vencermos essas situações. É como eu já ouvi aqui. Se você chegar perto de um cristão e ele estiver reclamando, ele estiver capengando, como diz o ditado, se ele estiver reclamando de tudo, que está isso, que está aquilo, meu irmão, tenha atenção, não tenha dó, não tenha dó. Essa é a verdade, não tenha pena, porque a palavra está aqui, ó, a palavra está ensinando. Devemos buscar a Deus em todo o tempo, porque o próprio Deus nos dará estratégia para vencer. Nós devemos buscar o nosso Deus em todo o tempo. Agora você chega perto de uma pessoa e ela reclama, mas está difícil, está isso, está aquilo. Não está. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja sempre teve perseguição, não é no nosso tempo que ainda vai deixar de ter. A igreja, os cristãos sempre foi perseguido, não é porque é este tempo que somos eu e você que vai deixar de ter perseguição. Não é. E saiba de uma coisa, de todo o tempo que a igreja teve perseguição, a igreja cresceu. Todo o tempo que os cristãos do antepassado, não muito longe, sofreram perseguição, todos os cristãos estão marcados nos livros. Você pode procurar livros de homens e mulheres de Deus. E não é no nosso tempo que nós agora, Deus vai olhar para nós e falar assim, não, eles não aguentam. Não, não tem nada disso, meus irmãos. As perseguições vão vir sim, mas o que vem, as perseguições que vêm não quer dizer que é a ausência de Deus. É o nosso Deus que está permitindo que elas venham, para o nosso próprio Deus nos livrar. Porque Deus poderia muito bem abater os filisteus lá no vale e não permitir que Davi viesse a lutar a nada. Não precisasse lutar em nada em momento algum e fosse desfrutar do seu reinado, mas Deus não fez isso com Davi. Deus não chamou Davi para rei, para ficar num palácio de braço cruzado e só governando por ali, não. Deus não chamou Davi para isso. Deus chamou Davi para escrever história. História essa que eu estou lendo aqui hoje para a nossa igreja. E Deus nos convida a chamar, Deus nos chama para um tempo de escrever história, de contarmos testemunhos que ficarão guardados nos vídeos desta igreja. Deus nos convida para um tempo de contar testemunhos, como eu tenho o meu testemunho, muitos outros aqui têm os seus testemunhos. Deus nos convida para um tempo de mudança. Deus nos convida para um tempo de intimidade. Deus nos convida para um tempo onde Ele quer dar a estratégia certa para o seu povo. E sabe de uma coisa? Eu vou encerrar porque já findou o meu tempo. Toda a Jerusalém, todo o povo, todos os arredores, ficou sabendo o que Deus tinha feito através de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi reinou 33 anos. Tiveram outras lutas, mas as lutas não impediu Davi de reinar. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te transmitir algo. A luta que você está tendo hoje não é para te impedir de desfrutar do que Deus tem para você, não é isso. A luta que você está tendo hoje é para te chamar Deus mais perto de nós, para que Deus também venha desfrutar daquilo que Ele mesmo quer nos dar. Eu quero convidar o nosso pastor Sâncio Soares, quero convidar a igreja a se colocar de pé. E saiba, meus irmãos, assim como Deus deu Davi a estratégia, só que nós temos que ter atenção, porque há de momentos de nós pararmos e há momentos de avançarmos, porque se nós avançarmos no momento errado, nós podemos entrar em dificuldade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está aqui, amém? Quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Hoje é culto de intercessão e eu quero convidar você, todos vocês, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos neste momento, já ouvimos a palavra de Deus, já louvamos. E nós iremos interceder, nós iremos levantar um clamor, uma intercessão aqui forte para que Deus possa realizar na tua vida aquilo que você veio buscar nesta noite. E eu tenho a certeza absoluta que a palavra falou com você nesta noite. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, tudo está nas mãos dEle. E nós podemos notar que o que foi dito para nós aqui nesta palavra, Davi plenamente confiou no Senhor. Pode vir mais os nossos evangelistas, presbíteros, venha para cá, pode
Os irmãos, pode encostar mais, pode vir mais para cá. A nossa levita Malha vai estar preparando o louvor ali. E enquanto você vem, pode soltar a malha, por favor. E Deus é Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Confia no Senhor as nossas vidas. Confia no Senhor, entregue a sua vida nas mãos dEle, confia nele. E Ele as demais coisas fará nas nossas vidas. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e ouça com bastante atenção o que Deus tem preparado para nós. Logo a seguir eu vou estar orando por você. Aleluia! Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Quem acredita nessa palavra, dá um brado de vitória. Vamos, Senhor, comigo, vai. Tem dias que o dia acorda, a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Por quê? É assim ou não é, São Luís? Hã? Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. Em si está. São dias. Oh, Levanta a tua voz, aleluia, levanta as tuas mãos também, aleluia. diga.